Bom, pessoal, continuando nossa aula de Excel, tá? Então, nós paramos aqui nessa nossa planilha, aula 1, certo? Fizemos todas essas alterações, conhecemos aí essa parte introdutória do Excel, algumas funções, algumas formatações. E agora, de fato, nós vamos começar a ver algumas funções, algumas fórmulas utilizadas no Excel, tá? Para isso, pessoal, é muito importante você entender, você fazer uma compreensão, né, fazer uma interpretação bacana aí da planilha, tá? Então, nós temos uma planilha aí, tabela de preço, onde tem itens, né? Tem o preço desses itens, a quantidade de estoque e temos aí a coluna valor, valor do desconto e valor com desconto em branco e logo aqui embaixo também algumas células em branco. Então vamos lá, vamos para a coluna D, onde tem aí a informação de valor. Bem, cada item, pessoal, tem um preço e cada item tem a quantidade estocada lá dentro dessa loja, certo? Ora, se eu conseguir vender 200 calças a esse preço de R$45, no final eu vou ter quanto em dinheiro? Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer aqui. E para isso a gente vai usar uma operação da matemática bem simples, que é a multiplicação, né? Você pegar a quantidade aqui, ó, o estoque, e multiplicar pelo preço. E sabemos que a multiplicação, a ordem do produto, a ordem do valor não altera o produto, né? Então, lembrar sempre, coisa que nós vimos na aula passada, que o Excel ele só vai processar, ele só vai fazer alguma informação, vai processar algum comando, se você iniciar o comando, a função com o símbolo de igual. Então, nós vamos usar aqui o igual e, mais uma vez, frisando o que eu falei também na aula passada. No Excel, nós não usamos, quando trabalhamos com fórmulas e funções, nós não usamos o conteúdo, tá? O conteúdo da célula, ou seja, o que tem mostrando, né? 45, 200. Nós usamos o endereço daquele conteúdo. Então, o endereço desse 45 e do 200 é o quê? Do 45 é o B4, ó, e do 200 é o C4. Então, a gente vai colocar aqui o endereço relacionado àquele conteúdo. Então, é B4 vezes. O vezes aqui no Excel, pessoal, é simbolizado pelo asterisco, tá? Então, B4 vezes, né, com asterisco, vezes C4. Você pode clicar com o mouse ou você pode digitar aquela informação, ó, o endereço da célula, ou simplesmente vir aqui e clicar com o mouse. Observe que tanto faz ser minúsculo, C4, ser minúsculo ou maiúsculo, não importa, vai dar certo do mesmo jeito. Uma coisa importante também, que assim que o Excel, assim que você utiliza os endereços, né, das células, ele vai colocar uma cor diferenciada, justamente para te chamar a atenção do que você está fazendo, né, as células que você está utilizando. Então, ó, o B4 ele colocou um azul e o C4 ele colocou um verde. Depois que você faz a fórmulazinha direitinho, basta dar um Enter, que ele automaticamente vai colocar aí para você o valor, né, o resultado daquela expressão, certo? De B4 vezes C4, tá? Se fôssemos continuar fazer a linha seguinte, que é a linha 5, qual seria a lógica? Igual, né? B5 asterisco, que é o vezes C5, não é isso? Mas observe, pessoal, que existe uma sequência lógica. As colunas que você está mexendo, ou que você está usando para fazer esse cálculo, são as mesmas, a coluna B e a coluna C. As linhas estão modificando, mas essa modificação das linhas é uma modificação
de uma sequência lógica. Começou do 4, foi para o 5, depois vai para o 6, 7 e assim sucessivamente. Então, quando tiver isso, certo? Quando tiver essa sequência lógica, basta você fazer o primeiro. Caso aqui eu fiz o primeiro, olha só na barra de fórmula, ó. B4 e C4, certo? Então, basta eu fazer o primeiro. O que faz aqui é como se fosse um auto-preenchimento. O auto-preenchimento nós utilizamos como lá quando você está com a célula selecionada, no canto inferior direito, ó, você aproxima o mouse desse quadradinho, né, específico, o mouse vai ficar nesse formato, vai ficar um mais preto. Então, quando ele estiver nesse formato, você clica, segura e arrasta até a linha 9, solta. E automaticamente ele vai fazer todas as continhas, as fórmulas. Será que está certo mesmo, professora? Se você quiser ter a certeza de tirar a prova dos 9, você clica em qualquer uma que você fez, tá? Você clica em qualquer um que você fez. Aqui, eu cliquei aqui, né? 4.800. Será que está certo? Olha lá na barra de fórmula, né? Olha lá na barra de fórmula. Se você fosse fazer manual, era isso mesmo. Era B8 vezes C8. Então, tá certíssimo, tá? Então, você pode utilizar para agilizar, né, o auto-preenchimento em relação às fórmulas, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Então, você consegue fazer esse auto-preenchimento, certo? Caso você queira fazer alguma alteração, pessoal, ou você clica na barra de fórmula, ó, que ele volta, né? Observe que ele voltou o que tem por trás daquele resultado, né? Você clica lá na barra de fórmula, dá um ESC para sair, ou com a célula selecionada você pode apertar o F2 também, que ele entra na edição da célula, tá? Se você quer, eu tenho vou colocar aqui, ó, aula, né? Digitei um texto aí nessa célula. Se eu quiser adicionar, dar continuidade a essas informações, ou eu clico aqui, ó, dentro da barra de fórmula, aula Excel, e continuo, né, dou Enter, ou aperto o F2, que é para você entrar na edição da célula, tá? Isso acontece para qualquer célula, quando você tem contas ou quando você tem um texto aí direto, certo? Para apagar, é só você clicar no Delete, que ele vai apagar o conteúdo da célula como um todo, tá? Então, a nossa primeira continha foi utilizar aí a operação de multiplicação. E no Excel, só para relembrar, nós utilizamos o asterisco para representar a multiplicação. Então, continuando, nós vamos fazer agora essas duas células aqui embaixo, tá? O que ele quer? Observe que aqui na linha 10 tem assim, total. E você tem logo embaixo do estoque, né? Você tem o total do estoque e total de valor, hora, né? Total significa, pessoal, uma soma. Ele quer o total de tudo. Ele quer somar todos os itens que eu tenho no meu estoque, independente do item. Ele quer somar a quantidade, tá? No Excel nós temos uma função justamente para fazer isso, para fazer essa soma. E você ser bem mais rápido para somar isso, tá? A função é chamada de soma. Sempre começa com igual e você vai colocar soma. A função de soma, ela vai ter duas partes. Essa primeira parte, você vai indicar a primeira célula daquele conjunto em que você quer somar, tá? Então, a nossa primeira célula aqui é o quê? É aqui, ó, C4. Ok, ó, até grifou lá com uma cor, né? C4. E aí você vai colocar 2 pontos e você vai indicar agora, na segunda parte, a última célula desse conjunto que você quer trabalhar. Qual é a última célula? C9. Olha só. E aí ele marcou para você de azul. Aí você fecha parênteses, ou seja, você está indicando o quê? Excel. Soma para mim toda essa galera, todo esse conjunto que inicia de C4 e termina em C9. Então, tudo que tiver no meio disso aí, você vai somar para mim, ok? Então,
basta dar um Enter agora. E aí ele vai colocar para você aí 970. Quer ter certeza? Olha lá na barra de fórmula que ele está lá mostrando para você a fórmula que originou essa resposta e esse resultado. Da mesma forma, você pode fazer aqui do lado, tá? Em relação ao valor. Então, soma, a única alteração e agora é da coluna. Você vai trabalhar conjuntos, né? Lembrando da matemática. Então, você vai colocar igual, soma, abre parênteses, a primeira célula, você pode indicar também com o mouse, ó. A primeira célula, que é o D4, 2 pontos para justamente indicar o início e fim, né, para separar início e fim, os 2 pontos, e você vai indicar o fim, ou a última célula daquele conjunto que vai ser utilizado. Então, D4A, D9, fecha o parênteses, observe que ele sempre marca com a cor justamente para te mostrar o que você está usando, e agora basta dar um Enter. Olha aí, e ele somou toda essa galera aí, ó, desse conjunto, certo? D4 a D9. Então, deu 33.220, tá? Então, nós temos aí esse conjunto aí de soma e nós temos essa operação no Excel, soma, que é uma das operações bem utilizadas no Excel, tá certo? Então, fazendo essa primeira parte, nós já aprendemos aí 2 formas, a multiplicação e a soma. Vamos aqui para baixo, que aí a gente vai aprender mais fórmulas e funções aqui no Excel. Bom, o que ele está dizendo aqui? Ele quer agora o maior preço, tá? Maior preço. Onde é que eu encontro o preço, né? Onde é que eu encontro valores relacionados a preço? Tá aqui, ó, galera. Tá aqui na coluna B, especificamente de onde? De B4 até B9. Então, todo esse meu conjunto aqui tem mostrando o que? Os preços dos itens, tá? Então, nós vamos trabalhar com esse conjunto para que o Excel possa aqui mostrar para mim qual é o valor, qual é o maior preço. Existe uma fórmula, existe uma função que ele faz essa busca dentro desse conjunto e retorna para a gente qual é o maior preço. E aqui é a função de máximo, tá? A função de máximo, tá? A função de máximo e essas outras funções que nós vamos ver aí a seguir, elas são bem parecidas e elas têm esse mesmo raciocínio da função de soma, certo? Você indicar a primeira célula e indicar a última célula. Fazendo isso, você indica o conjunto em que você vai fazer a ação, ou que você vai somar, ou que você vai fazer uma procura de máximo, ou que você vai fazer uma procura de mínimo, ou que você vai fazer uma média, certo? Então, você tem que indicar a primeira célula, que é o caso aqui, é o B4, 2 pontos sempre para separar, e a última célula, que é a B9. Pronto. Observe sempre que ele indica uma corzinha aí, diferenciada, para aquele conjunto que você está trabalhando. Pronto. Dando Enter, ele vai retornar para você um valor maior, né? O máximo valor que ele encontrou dentro desse conjunto que você indicou. Que no caso aqui foi o valor de 150. O menor preço, né? Sempre começa com igual. E aqui ele vai mostrar, nós temos uma função que mostra justamente, que retorna para a gente o menor ou o valor mínimo, né? Aqui é sempre voltado para números, tá? Então, a função é chamada de min, certo? Min. Observar, pessoal, que quem estiver utilizando o Excel versão 2007, do Office 2007, a função não é min, é mínimo, tá? A partir da versão do Office 2010, que é essa que eu estou utilizando no caso, a função de mínimo ou de menor é somente min, tá? Então, você vai indicar igual min e vai indicar sempre o quê? A primeira célula, 2 pontos e a última célula. Aquele conjunto vai ser o conjunto da sua busca em que ele vai retornar para você qual o menor valor desses valores.
Então, basta dar um Enter, que ele vai indicar agora que o menor valor foi o 18. Certinho, né? Agora, ele vai mostrar pra gente, ele está querendo aqui, a média de preços. Média de preços. Nós sabemos que, matematicamente, a média é a soma dividido pela quantidade. É a soma de tudo dividido pela quantidade, matematicamente falando, certo? Aqui existe uma função simples que ele já faz automaticamente. Ele soma e, no caso, ele, né, faz automaticamente a função da média, tá? Soma e divide. Então, a função é, média. E você vai ter que indicar, né, a primeira célula daquele conjunto e a última célula daquele conjunto. Que no nosso caso aqui é de B4 a B9, certo? Dando Enter, ele vai dizer que a média desses valores aí é 64,50, ok? 64,50. Então, vamos lá. Agora está querendo, pessoal, a quantidade de itens. Se a gente for contar aqui os itens rapidamente, certo? Nós temos 6 itens aqui nessa nossa tabelinha. 6 itens, tá? E ele quer justamente esse resultado. Então, existe também uma função que conta. E a função que conta, pessoal, ele sempre vai contar colunas em que tenham números, tá? Colunas em que tenham números. Então, muita atenção nessa hora. Uma outra dica, observe que rapidamente eu selecionei aqui esses itens. Se você observar aqui embaixo, na barra de status do Excel, você tem justamente essa contagem automaticamente. Outra coisa interessante, eu vou selecionar essa galera aqui, ó, tá? E automaticamente aqui, ó, na barra de status, ele mostrou a média daquilo que eu selecionei, a quantidade de itens que foi selecionado e a soma, né? Então, rapidamente ele te dá esse status daquilo que você selecionou, um conjunto de coisas que está selecionado. Para te dar uma dica e para nos ajudar também e mostrar que existe isso no Excel, tá? Existe essa funçãozinha chamada aqui de autossoma. Você vai atrás desse Ezinho aqui, ó, lá na aba página inicial, para quem está usando 2010 para frente. Quem está usando 2007, o nome da aba é só início, né? Mas você encontra também aqui. Então, o autossoma, galera, se você clicar aqui na setinha ao lado, ele contém justamente essas funções, digamos assim, do dia a dia, né? Essas funções mais utilizadas no Excel. Você tem a função de soma, média, contar números, máximo e mínimo. Caso você esqueça, eu me esqueci como é que é a função de média, qual é a função de máximo, qual é a função de mínimo, tá? Então, tem essa dica aqui para você, tá? Dessas funções aí do dia a dia, né? Funções mais utilizadas aí no Excel. Então, para fazer um exemplo aí de como utilizar esse autossoma, no caso aí contar itens, nós vamos aqui, ó, autossoma, contar números, tá? E o nome aí dessa função é justamente igual conte.num, aí ele abre parêntese e você vai indicar o quê? Sempre a primeira célula, 2 pontos, a segunda célula. Ele nos deu aí um intervalo ou um conjunto que não é esse que a gente quer trabalhar. Não tem problemas, pessoal. Basta você apagar o que ele pré-selecionou e você indicar agora o conjunto exato que você está trabalhando, que no caso é o de B4 a B9, tá? Então, a nossa funçãozinha correta é igual conte.num, ok? E indicar a célula que inicia, 2 pontos, a célula que termina, e aí ele vai contar justamente a quantidade de itens. Ele não vai somar, né? Não é uma soma, não é uma multiplicação, enfim. É só contar aqui essa quantidade de itens. No caso aqui, ó, eu selecionei, justamente ele vai mostrar isso aqui, ó, né? A contagem, tá? Que no caso aqui é conte.num, ok? Conte.num. Beleza, vamos continuar aqui
a nossa planilha. Bom, coluna F. Coluna F, pessoal, você tem aqui o valor do desconto. Agora observe o seguinte, eu tenho o preço dos meus itens e aqui ele mostra que eu tenho um desconto à vista. Se eu for pagar à vista determinada situação, certo? Ou determinado item aqui, eu vou ter um desconto, né? Rapidamente aqui, ó, a minha calça ela custa R$45. Se eu for pagar à vista, eu vou ter um desconto de 10%, ou seja, eu vou ter que descobrir, a coluna F vai mostrar justamente esse valor do desconto, que rapidamente aqui a gente sabe que 10% de 45 é quanto? R$4,50, né? Então aqui a gente vai ter que fazer matematicamente e colocando, transformando aqui para o Excel justamente isso, esses valores, né? 10% de 45 é quanto? 10% de 26, né? Para você encontrar o desconto aqui à vista. Então, pessoal, é bem simples. Essa questão aí do desconto, é utilizando a multiplicação também, né? Então, vai ser o seguinte, igual, você pode utilizar aqui, ó, onde já está o 10%. Então, você pode indicar o seguinte, é 4 vezes o valor que você quer descobrir. O que você quer descobrir? Você quer descobrir 10% de 45. 10% está na coluna E e o valor dos preços, né? Os preços estão na coluna B. Então, a porcentagem também não deixa de ser uma multiplicação, né? Então, 10% de 45. Então, você tem o que exatamente o que eu falei, né? 4,50, certo? Você tem justamente 4,50, que é o valor se você fosse pagar à vista do seu desconto. Observe, pessoal, que se você fosse continuar fazendo os demais, seria o mesmo raciocínio. É 5 vezes B5, né? Observe, como eu falei lá no início, você tem uma sequência lógica aí. As colunas, elas não se alteram. O que está alterando são as linhas, numa sequência lógica. Então, se você tem essa sequência lógica, basta fazer o primeiro. Vem aqui no canto inferior direito. Quando o mouse estiver desse formato, clica, segura e arrasta e solta. Então, você tem automaticamente, bem mais rápido, as respostas, tá? Das situações aí, no caso do valor do desconto. Então, observe que aqui a gente está trabalhando com o dinheiro, né? Mas ele está formatado de uma fórmula, de um número qualquer. Então, seleciona aí, ó, essa galera, certo? E vem aqui, ó, no tipo aqui do número, né? E coloca moeda, certo? Na categoria número e coloca moeda, que aí ele vai ter essa formatação aí bem legal de ver que você está trabalhando com valores monetários e não um número qualquer, tá? Caso você queira, pessoal, formatar ou alinhar essas informações, não se esqueça aqui dos alinhamentos, né? Coisa que vocês já viram aí no Word. Você tem um alinhamento aí centralizado, você quer colocar para ficar assim mais legalzinho de ver. Mas isso aí é muito particular, tá? Só mostrando aí que você tem os alinhamentos em relação ao Excel. Bom, você descobriu aí o desconto em que você vai ter se você for pagar aquele produto à vista. E agora, na coluna G, ele quer justamente saber o valor com desconto. Ora, simples, né? Se você tem uma calça que custa R$45, você recebeu um desconto de R$4,50, você vai pagar quanto, né? Então, é uma continha boba na matemática, uma continha simples, um raciocínio simples, que é justamente o quê? Igual, para começar tudo. É o valor que eu tenho aqui, ó, o valor original, né, o inicial, e aí nós vamos utilizar qual operação da matemática? Exatamente, a subtração. Então, B4 menos F4, que é onde está mostrando justamente esse desconto que eu vou receber. Então, simples, ó, B4 menos F4. Então, no final das contas, eu vou pagar R$40,50 em relação à calça.
não somos mais bestas, sabemos que aqui vai ter uma sequência lógica, então você faz o auto-preenchimento da fórmula, ó, clica, segura, arrasta e solta. Lembrando aqui, você pode ajustar aqui para que fique, né, na categoria número, que fique aqui, ó, moeda, né, para ficar mais bem representado. Então, você tem aqui agora realmente o valor a ser pago depois que você recebe um desconto. Ok, pessoal? Beleza? Então, aí foi o arremate final da nossa planilha 1, né, que nós já renomeamos na aula passada e colocamos aí a aula 1, tá bom? A gente vai ficar por aqui, então, na próxima aula a gente vai dar sequência aí às demais planilhas, ok? Até mais!